esse assunto que nós abordamos agora aí, que está bastante procurado pelas empresas, que é a limitação da base de cálculo do Sistema S. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante do ponto de vista financeiro para a empresa, né? Que essa é uma tese que apresenta um futuro aí promissor em termos de rentabilidade, né? Então, que é a tese da limitação da base de cálculo do Sistema S. É interessante a gente saber o que é uma tese tributária, né? Então, a tese, ela nada mais é do que uma discussão acerca da constitucionalidade, né? Se aquele determinado tributo ele está de acordo com a Constituição ou não, ou da legalidade, se está de acordo ou não com a legislação de regência, dos aspectos do tributo, como a sua instituição, a sua base de cálculo, a sua alíquota e tudo mais. Então, identificada e declarada judicialmente essa inconstitucionalidade ou essa ilegalidade, os pagamentos, então, que são considerados indevidos, eles retornam para a empresa, eles são devolvidos para a empresa. E a tese tributária, ela é uma forma, então, né, de recuperação de crédito tributário via processo judicial. Então, é necessário mover uma ação para pleitear aquilo que está naquela ilegalidade ou inconstitucionalidade, né? E isso é um direito garantido por lei ao contribuinte. Então, após essa breve explicação do que é uma tese tributária e qual o caminho dela, né, que é o processo judicial, a gente adentra no mérito propriamente da tese, né? Então, hoje, as empresas elas recolhem as contribuições sociais devidas a terceiros sobre o valor total da folha de pagamento, né? Ocorre que há previsão legislativa, que a gente vai ver adiante, que vem para limitar essa base de cálculo para 20 salários mínimos. Então, em síntese, o que os contribuintes defendem é que essas contribuições sociais devidas a terceiros, elas devem ser calculadas até o limite máximo de 20 salários mínimos. E antes de continuarmos, é interessante a gente entender aqui que existe uma distinção. Contribuições previdenciárias são diferentes de contribuições a terceiro. As contribuições previdenciárias aquelas que são recolhidas em favor do INSS e servem para gerir aposentadorias e demais benefícios tributários. E as contribuições a terceiros, elas não são repassadas para o INSS. A Receita Federal, ela arrecada e repassa para instituições terceiras, por exemplo, Salário Educação, INCRA e Sistema S. Então, só um minutinho, pessoal. Então, continuando, só retomando, a gente estava falando que existe, então, a diferenciação, né, entre contribuições previdenciárias e contribuições a terceiros, e que essa tese, ela se aplica às contribuições a terceiros, aquelas que são devidas a título de Salário Educação, INCRA e o Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAR, aquele monte de S que às vezes a gente encontra na folha de pagamento da empresa, né? E então, entrando no histórico legislativo, o porquê que se discute a questão da limitação, né, da base de cálculo do Sistema S? Em razão desses artigos aqui, eu vou tentar deixar o mais português possível, sair do juridiquês, né? Isso mesmo. Para ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui. Então, a gente tem uma lei muito antiga, que é a Lei 6.950, de 1981, que ela trata do novo limite máximo do salário de contribuição, que no artigo dela vem previsto, né, que o limite máximo do salário de contribuição é o valor correspondente a 20 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas foram retiradas da legislação que todos podem acessar no site do Planalto, né? E se a gente verificar aqui, então, no artigo 4º, vem essa previsão.
Aqui no caput, que é essa primeira linha, onde fala do limite máximo do salário de contribuição, nós tratamos das contribuições previdenciárias. E isso, o motivo pelo qual eu fiz essa diferenciação antes, né? Essa linha aqui, ela vai tratar das contribuições previdenciárias, então a limitação da base de cálculo para as contribuições previdenciárias. E o parágrafo único aqui embaixo, ele traz a seguinte previsão: o limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, que são essas contribuições de terceiros que a gente estava falando há pouco, né, do Sistema S. Então, o mesmo artigo prevê a limitação da base de cálculo tanto da contribuição previdenciária como da contribuição para os terceiros, né? Ocorre, né, que posteriormente foi publicado o Decreto-Lei 2.318 de 1986. Vocês podem ver, são legislações antigas, então é uma discussão que vem se perpetuando pelo tempo, que fala sobre o custeio da Previdência Social, né? E nesse decreto tem um artigo, o artigo 3º, que ele revoga o limite, né, dos 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias. O artigo 3º, ele fala, né, que para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social, ou seja, a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária. O artigo nada menciona as contribuições a terceiros. Então, se a revogação do teto de 20 salários mínimos foi só das contribuições previdenciárias, aquelas que são devidas ao INSS, então, em tese, esse teto ainda permanece para as contribuições de terceiros, né? Então, eles deveriam ser calculados com essa limitação da base de cálculo. Porém, não é essa a leitura que o fisco faz, né? O fisco, ele entende que foi revogado o teto para ambas as contribuições, tanto a contribuição previdenciária quanto a contribuição de terceiros. Então, ambas vão incidir sobre o total da folha de pagamento da empresa, né? Sem nenhuma limitação. Bom, para ficar mais palpável isso que nós estamos falando, nós trouxemos esse exemplo, uma empresa com uma folha de pagamento de R$100 mil, né? Então, com o entendimento aplicado hoje pela Receita Federal, essa empresa ela recolhe as contribuições de terceiros sobre o valor total de sua folha de pagamento, ou seja, as contribuições elas têm como base de cálculo R$100 mil, que é o total da folha de pagamento aqui nesse nosso exemplo. Só que agora vejam como se a tese fosse aplicada. Aqui é o valor sobre o qual vai incidir as contribuições a terceiros hoje, que é o entendimento aplicado pela Receita Federal, valor total da folha de salários. E aqui é se a tese fosse aplicada, limite máximo de 20 salários mínimos. Salário mínimo é 1.212, 20 salários mínimos 24.240. Então, se aplicasse essa tese, a contribuição de terceiros teria como base de cálculo esse valor. E essa discussão, ela é tão importante, mas tão importante, e já vem sendo discutido no judiciário há um certo tempo, que ela chegou no Superior Tribunal de Justiça, né? E o Superior Tribunal de Justiça decidiu julgar essa temática em sede de recurso repetitivo. Então, definir se esse teto, né, de 20 salários mínimos se aplica às contribuições a terceiros. E o que é julgar em sede de recurso repetitivo? É firmar um entendimento que se aplicará a todos os processos no país que estejam em trâmite discutindo essa mesma matéria. Então, o STJ unificará o entendimento a ser aplicado a todos os processos. Aqui vale destacar que antes do STJ definir que essa temática seria julgada em sede de recurso repetitivo, ele já vinha proferindo decisões favoráveis ao contribuinte, ou seja, entendendo que sim, se aplica o limite, o teto de 20 salários mínimos, né, para a base de cálculo das contribuições do Sistema S. Então,
Esse era o posicionamento do STJ antes do recurso repetitivo e agora ainda não foi julgado, está pendente de julgamento, então ainda falta uma definição nacional por parte do STJ. E também vale frisar que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, ou seja, todos os processos no país que discutem essa matéria, eles estão sendo suspensos, inclusive aqueles que ingressarmos agora. Então, se ingressarmos com o processo agora, automaticamente, né, o juiz ele já determina sua suspensão em razão dessa determinação do STJ. Se me permite, doutora Letícia, uma parte aqui. Não sei se a doutora vai falar aqui ainda, mas lembrando que a alíquota desse tributo terceiros, em regra, né, para as empresas é de 5,8% da folha de pagamento, né? 5,8% da folha de pagamento. Então, é só no caso de lembrar aqui, no caso da alíquota, que é 5,8%. Ao invés de ser 5,8% numa base do valor total da folha de pagamento, seria 5,8% sobre 20 salários mínimos. Né? É isso mesmo, né? Dependendo da atividade. Mudam, em regra, é 5,8%, isso. E daí, então, né, continuando, quais empresas, então, têm direito a pleitear essa tese no judiciário? Primeiro, a empresa tem que ser ou do comércio, ou da indústria, ou da prestação de serviços, ou seja, é um campo bem amplo, né, para a incidência dessa tese. A empresa tem que ter empregados, porque necessariamente ela precisa ter uma folha de pagamento, né, para ser exigido dela essas cobranças de terceiros. Ela precisa ter uma folha de pagamento superior a 24.240, senão não compensa aplicar a tese. E ela precisa estar no regime tributário do lucro real ou do lucro presumido, né? Essa tese não se aplica para as empresas optantes do Simples Nacional. Então, essa é uma observação importante, né? Pode passar. E quais são os benefícios do ingresso ou da ação individual ou da coletiva, cabível nesse caso, né? Primeiro, garantir os últimos 5 anos, porque quando a gente discute tese tributária, quando a gente ingressa com uma ação, a gente pleiteia os últimos 5 anos, ou seja, o ressarcimento daquilo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. Então, quanto mais se demora para entrar com uma ação, vai prescrevendo lá atrás o tempo que poderia ser pleiteado, né? Outro benefício, a modulação de efeitos da decisão. Hoje em dia, está sendo muito comum o STF ou o STJ em discussões que tenham uma repercussão nacional, aplicar isso, a modulação de efeitos da decisão, que é uma técnica processual de limitação dos efeitos da decisão. Então, a decisão é proferida pelo STJ ou pelo STF e eles determinam que ela passa a valer a partir de uma determinada data. E o que a gente tem visto, que na maioria das vezes não entra na modulação, quem já tem essa ação distribuída há um certo tempo. Então, tem a vantagem que entrou, né? Ou quem entrou antes do pronunciamento do julgamento, né? Então, por isso que é muito importante ter isso em mente, né? A possibilidade de uma modulação de efeitos. Então, ingressar com a ação para garantir que seu direito não seja limitado, né, nessa modulação de efeitos. E também a competitividade com empresas que possuem ação pleiteando a tese, né? Às vezes um concorrente tem essa tese e essa empresa não entrou com a tese, então o concorrente ele vai ter direito, eventualmente, né, se o processo for favorável, a recolher uma contribuição menor
num valor menor, enquanto essa empresa que não entrou não. Então, ela acaba perdendo competitividade, porque ela não consegue fazer... maior, né? É um custo maior, não consegue fazer melhores preços para os seus clientes, e dentre outros inúmeros questões, né, nessa parte da competitividade. E mais um ponto, como que o valor recuperado é devolvido ao contribuinte, né? Ingressou com a ação, pleiteou os valores que foram pagos indevidamente, favorável o processo chega ao seu fim definitivo com o trânsito em julgado. Então, a depender aí da ação, o contribuinte ele pode restituir, que é via precatória, ele recebe em dinheiro os valores que foram pagos indevidamente, ou ele pode compensar, né, que é quando pega esse montante pago indevidamente e compensa com outros tributos a vencer, administrados pela Receita Federal, né, tratando-se de um tributo federal. E aqui, essa é só uma lista de teses, mas em suma, a tese do Sistema S é isso. Como vocês podem ver, ela tem um benefício econômico, né, muito grande para a empresa, especialmente para as empresas que têm uma folha de pagamento bastante extensa, né? Certo, isso. Só, se me permite também, doutora, antes de entrar aqui na questão dos debates aqui, essa questão da modulação dos efeitos é uma coisa difícil até para a gente entender, né? A doutora falou uma técnica jurídica, para não falar uma manobra, muitas vezes, porque, no fim das contas, o Poder Judiciário ele acha um jeitinho de limitar o direito das empresas, né, diante daquele volume imenso de numerário, né, de crédito que as empresas teriam diante do fisco. Né? Foi o que aconteceu nessa tese, nessa grande tese que todo mundo está aí buscando restituição ou compensação da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Né? Quando o STF ele julgou que favoravelmente ao contribuinte, ele falou, mas olha só, quem entrou até março de 2017 vai poder compensar os últimos 5 anos do tempo que entrou com a ação. Quem não entrou, não vai poder, né? Vai estar limitado a março de 2017. Se você entrou em 2018 com a ação, você vai estar limitado a março de 2017. Veja, limitou de 5 anos para trás para 1 ano, né? Então, foi o exemplo, né? Então, é muito importante essa questão de que, quanto antes de pensar em entrar com ação, é melhor, como a doutora falou, primeiro que você garante os últimos 5 anos quando você entra com a ação, porque a questão é essa, você entrou com a ação, garantiu os últimos 5 anos. A sua ação, né, o seu processo, ele pode levar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, 12 anos para frente, até ter uma decisão definitiva, que você, quando tiver uma decisão favorável, se levou 12 anos depois que você ajuizou a ação, você vai ter 12 mais 5. Seriam 17 anos, nesse exemplo, para recuperar tudo aquilo que você pagou a maior, né? Se, no fim das contas, essa tese ela for favorável. A doutora falou que são leis antigas, de 81, outra de 86, né? A de 86 revogou o teto para as contribuições, mas não revogou isso que se discute para a contribuição de terceiros. Essa que é a discussão. Acontece que a gente vem... mas por que? Isso é uma coisa antiga? Porque agora que o tribunal está começando, né, a mostrar que ele está julgando favoravelmente as empresas, né? E antes a gente tinha uma preocupação também de entrar com ação e perder a ação. Você tinha que pagar a tal da sucumbência, que é honorários do advogado, da União, que é aquele, né, que quem perde uma ação tem que pagar as custas, né, e honorários da outra parte. Agora não tem mais isso, porque já está pacificado, está consolidado uma questão de que, para esse tipo de ação, também pode ser veiculado, já falamos aqui algumas vezes, né, mas nunca demais repetir, por uma ação chamada mandado de segurança.
você pode pleitear essa recuperação, né, essa recuperação de crédito por um mandado de segurança que, se lá na frente, digamos que você entrou com ação, lá na frente, o STF, no fim das contas, julgou desfavorável ao contribuinte, você não vai pagar as custas sucumbenciais, porque no mandado de segurança não tem custas sucumbenciais, né? Você só vai perder aquilo que você desembolsou para entrar com a ação, que é uma taxa aí pré-estabelecida para essa ação de mandado de segurança, que vou aqui falar, se eu estiver errado, você me corrija, doutora Letícia, mas não agora, você vai ficar feio. Mas assim, em torno de uns 1.000 e poucos, é isso? Para entrar com esse mandado de segurança, a taxa, aqui, né? Na Justiça Federal de São Paulo. Aqui na Federal de São Paulo, 1.000 e pouco. Mas é em torno disso aí, né? Deve ser em torno de 1.000, que é o custo que você vai ter de taxa judiciária, né? Para entrar com ação, e o máximo é tomar um não lá na frente e perder esses 1.000 e poucos reais aí. E se ganhar, você vai, né, a empresa vai ter como a doutora falou, um ganho muito interessante, obviamente que depende aí do valor da folha de pagamento, né? Que a redução vai ser muito considerável conforme aí o valor da folha de pagamento, né? E também o quanto que você entrou, né, com a ação. Quanto antes entrar, que aquilo que a gente estava falando, né, mais tempo de recuperação você vai ter para se ganhar a ação, né? Então, se perder, perde pouco, e se ganhar, ganha consideravelmente. Okay? Então, é algo assim que nos chamou a atenção nesse sentido, porque agora as decisões estão sendo aí interessantes, ganhando um corpo positivo, né? Assim, favorável ao contribuinte. Então, vale a pena a gente estar tratando dessa matéria e passar para vocês aí, né? Temos aqui algumas já manifestações aí, né? Acho que podemos já passar para essas. Depois também podemos falar um pouco sobre a questão da ação coletiva, da ação individual, né? Ele diz o seguinte, que ele já fez a ação no escritório da cidade dele e ele já está utilizando o crédito. Ótimo. Como chama? Desculpa. É o Arlindo Dico, da Compeças. Dico, muito bem. Então, veja só. Tanto do PIS/COFINS quanto do Sistema S. O PIS/COFINS, que ele quer dizer aqui, com certeza é o ICMS, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, que é nem é tese mais, a gente nem precisa entrar com ação mais, que o Poder Judiciário já falou, isso aqui já está pacificado, o fisco já perdeu, nem vem encher o saco aqui, né, em outra linguagem aqui no Poder Judiciário comigo, porque isso aí você pode fazer administrativamente. Aliás, as empresas que não têm ação podem, se não tiver ação nem individual e nem por intermédio de alguma associação, pode parametrizar o seu sistema para daqui para frente, né? Fazer a redução do pagamento do PIS e COFINS, excluindo o ICMS, e pode também fazer a retificação dos últimos 5 anos, obviamente quem não entrou com a ação, até o limite de março de 2017, por causa da modulação dos efeitos do STF, que vai dar 5 anos mesmo, né? Isso para quem não tem ação do PIS e COFINS. Mas o nosso assunto hoje é do Sistema S, e o Dico já, muito bem, já está aproveitando. Dico, você deve estar aproveitando, se você fala que já está autorizando o crédito, você deve estar utilizando uma liminar, né? Porque a questão ainda não está definitivamente, né, resolvida, ela não está decidida definitivamente. O que as empresas hoje fazem, né, aí fica a critério de cada empresa, entra com ação, em 15 dias, 1 mês, 2 meses, aí dependendo muito de cada lugar, né, do juiz tal, que vai analisar, ele pode dar uma liminar para que a empresa já possa, de acordo com o entendimento favorável, não sei o que, falar, eu dou uma liminar, você, empresa que está pedindo para mim aqui, já pode fazer isso. Limite a sua base de cálculo para 20% aí, e o fisco vai ter que ficar quietinho com isso aí, ele vai ter que engolir. E é verdade mesmo, é uma ordem judicial. Então você tem aí, a sua empresa tem uma liminar, uma ordem judicial, e você está fazendo isso. Ocorre, Dico, né? Dico que
aqui é critério, né? E aqui não vai julgar se está certo ou errado. E também eu estou supondo que seja isso, né? A não ser que a sua ação já seja ganhada, já transitou em julgado e não se discute mais. Porque às vezes pode acontecer uma outra escapa aí, né? Termina o processo, transitou em julgado, você não tem mais recurso para aquela ação individualmente. Então, sim, você já ganhou, não tem mais discussão. Não estou falando aqui besteira, pode esquecer o que estou falando para você. Você não está com base numa liminar, está com base numa sentença já definitiva para a sua empresa, pode ficar tranquilo. Mas se a sua ação ainda não terminou, porque ela deve ter, como a doutora falou, né, as ações que estão sendo agora veiculadas, elas estão, você entra com a ação e o juiz fala, peraí, stop, vamos ver o que o tribunal lá em cima, né, o STJ, o STF, vai decidir. Mas você fala, mas qual é a vantagem então? A vantagem é que você segura os últimos 5 anos, é isso que está falando, né? E não corre o risco da modulação dos efeitos, de falar, você que não entrou com a ação, você perdeu aí, né? Mas então, Nico, o que pode acontecer? Você está com uma liminar. Se for isso que eu estou dizendo para você, né, se for isso que está acontecendo, pode ser diferente, né? Pode ocorrer de a ação, no final das contas, ser julgada desfavorável, que a gente acha que juridicamente, se fosse ver, né, seria 99% de chance de ser favorável ao contribuinte, com uma tese juridicamente muito bem sustentada e defendida por essas razões que a doutora Letícia falou, mas vocês sabem que aqui nós estamos no Brasil. No Brasil, as decisões podem ser mais políticas que jurídicas, né? Então, juridicamente, 99% você já pode estar aproveitando e estão fazendo muito bem, estão fazendo dinheiro em caixa, né? Enfim, está pagando menos, né? Contribuição de terceiros, aí utilizando o dinheiro para outras coisas. Mas, veja, se lá na frente julgar improcedente a ação, por algum motivo, político, ou sei lá o quê, as empresas que utilizaram o crédito por liminar, elas seriam, assim, levadas a pagar toda a diferença que deixaram de pagar, né, entre a base de 20 salários mínimos e o valor total da folha de pagamento. Só não teria a multa, não teria alguns encargos, porque está protegido, está amparado, está autorizado por uma liminar, uma autorização judicial. Mas a diferença não tem como, teria que pagar tudo de uma vez aí na medida que a questão for resolvida. Ok, Nico? Não sei se respondi, se ajudou, se não. Aqui o isso Rodrigo. Mesmo. Obrigado, então, da sua participação, muito importante, isso viu? Mesmo. O Rodrigo da Carfil Pneus também disse que já utilizam o crédito muito bem, né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que estar na frente, tem que buscar, discutir, né? E ir adiante, né? É isso mesmo. Doutora Denise, o Dico queria dar uma palavrinha aqui. Oi, Dico, estamos te ouvindo. Por favor, Dico. Tá. Só para esclarecer, a gente foi orientado dessa forma que o senhor explicou. Na ação do PIS e COFINS, a gente esperou o transitado julgado, né? A ação nós entramos em 2006 e foi transitado julgado em 2018. Foram 12 anos. 12 anos, né? Foi até que vem. A do Sistema S, da contribuição de terceiros, a gente foi orientado também no transitado julgado. Porém, os meus sócios decidiram que, por opinião de vários advogados tributaristas, que como o senhor explicou, tem isso, então a diferença a gente entende que caso a gente não ganhe o processo lá na frente, que pagaria a diferença, né? Sim, eu só queria dar essa explicação porque realmente é válido. Eu acho que a carga tributária é muito grande para a gente e que a gente precisa correr atrás. Eu só queria dar que aqui foi positivo para a gente nessa ação do PIS e COFINS e do Sistema S,
teve uma também do FGTS, da parte de folha também, que a gente entrou, não foi transitado julgado ainda, então nós não aproveitamos. Mas aí realmente é só para dar o apoio que é válido e tem que entrar na ação mesmo. Porque a gente conseguiu. A do 2000, só como exemplo, a de 2006 que nós entramos, a gente obteve créditos de 2001 até 2018. E após 2018 a gente conseguiu fazer a alteração, como o senhor explicou. Então é só mais uma contribuição mesmo. É uma contribuição que aqui a gente fez, deu certo. E olha, vocês estão pagando menos, né, esse tributo chamado terceiros, de quando vocês obtiveram a liminar, né, daí para frente, mas vocês têm um saldo lá para trás ainda, que vocês não mexeram nele ainda, né, que estão aguardando a decisão lá no final para terminar o processo. Deu favorável? Deu. Então agora eu quero ver os últimos 5 anos de quando eu entrei com a ação, que vocês não mexeram nisso ainda, eu acredito, né? Só utilizaram daí para frente, porque o juiz deu a liminar e falou, tá bom, daqui para frente você pode pagar menos, pode pagar de acordo com o que estão pedindo aí. Mas você não mexeu naquele, o juiz não falou nada naquele período ainda, porque para compensar ou restituir, vai ter que esperar terminar a ação. Então você tem mais uma bolada aí, se ganhar a ação, digo, né? Dos últimos 5 anos, quando você entrou com a ação, você conhece bem, né? A mesma história do PIS/COFINS aí que você está falando. Que você lá na frente, você ainda vai ter esse crédito para recuperar, né? Restituir ou compensar. Muito bem, muito obrigado, viu? Perfeito. Nós agradecemos, né? Mais uma vez aí a participação de todos, mais uma vez a oportunidade que a SOBAN aí nos dá e dá também aos associados, às associadas, né? De estarem aí participando desses eventos. Eu estou dizendo aqui, não são só eventos da área jurídica, né? Eu tenho visto aí outros temas que estão sendo discutidos aí da área técnica, né? Eu acho que, como o Júnior falou, a SOBAN está com uma cara boa, né? A Juliana aí está organizando bem aí os trabalhos aí e está agitando a coisa aí, né? Na SOBAN. Parabéns, viu, Juliana? Parabéns à diretoria. Isso mesmo. Parabéns às associadas aí. E nós só agradecemos, é um prazer sempre para a gente estar junto com vocês aí no que puder ajudar.